Vamos conversar sobre o caderno do segundo bimestre de Tecnologia e Inovação, que traz as mesmas atividades para o oitavo e nono anos do ensino fundamental. As atividades do caderno do aluno, do componente curricular Tecnologia e Inovação, para o oitavo e nono anos do ensino fundamental, vão trazer 3 temáticas: Fake News, característica dos influenciadores digitais e noções de programação. Podemos dizer que as atividades do oitavo e nono ano estão organizados em 2 grandes blocos de atividades. O primeiro bloco tem como unidade temática as tecnologias digitais de informação e comunicação e também letramento digital. Trazem atividades sobre fake news e influenciadores digitais. Para essas atividades, podemos destacar 3 habilidades: analisar os processos de produção dos conteúdos provenientes da cultura digital, considerando os diversos modos de ler o mundo por meio de experiências que favoreçam múltiplas linguagens e expressões, em projetos que possibilitem posicionamento e compartilhamento de ideias de forma ética e respeitosa. Analisar a veracidade das informações e diferentes perspectivas no relato de fatos por meio da comparação em diferentes fontes. Analisar o fenômeno dos influenciadores digitais, comparando diferentes perfis, levantando hipóteses sobre as possíveis razões de sucesso junto a seguidores e identificando o funcionamento de algoritmos que medem a influência social. Com relação ao objeto de conhecimento, tais atividades abordam questões éticas e legais envolvidas nos usos das TIC e também letramento digital. Já o segundo bloco de atividades trabalha com a unidade temática Pensamento Computacional. Das atividades 6 a 10, os alunos têm como habilidade identificar as características dos materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos existentes no espaço maker. E o objeto de conhecimento envolvido é a cultura maker. Vamos analisar agora as atividades do oitavo e nono ano do componente curricular Tecnologia e Inovação. As atividades 1 e 2 trarão como temática as fake news. A atividade 1, intitulada Fake News, está organizada em 3 passos. No primeiro momento, os alunos são convidados a trazer à tona o conhecimento prévio que têm sobre o assunto, destacando palavras a respeito das fake news. O passo 2 solicita que os alunos comparem seus registros de modo a verificar semelhanças e diferença entre as ideias iniciais que tiveram sobre o tema. Ao expor o que sabem sobre o assunto, poderão compreender o que está por trás de uma fake news, ampliando assim o seu repertório sobre o tema. O terceiro e último passo da atividade 1 propõe que os alunos assistam ao vídeo intitulado O que é uma notícia falsa? O professor aqui pode utilizar um roteiro para a orientação dos estudantes, com algumas questões. Por exemplo, quais são os possíveis impactos das fake news? Qual é a ideia central da mensagem? Quais são as contribuições sobre a discussão do tema para a sua formação? Após assistir ao vídeo e fazer seus registros, é importante propor um espaço para que os estudantes comentem e opinem sobre o que discutiram até o momento. A atividade 2, Fato ou Boato, amplia a discussão sobre fake news. O material do professor sugere que ele inicie o assunto questionando os estudantes a respeito de 3 perguntas. De que forma vocês procuram notícias na internet? Vocês verificam ou procuram a mesma notícia em diferentes fontes? Como vocês atestam a confiabilidade do site? Ao retomar a atividade 1 e fazer esses apontamentos, o professor poderá dar seguimento à aula com a atividade 2, que está organizada em 3 partes. Na parte 1, os alunos farão a leitura de 2 notícias com o objetivo de identificar se são verdadeiras ou falsas. Ao preencher a tabela da parte 2, eles terão que registrar indícios a respeito da sua escolha com relação à notícia ser verdadeira ou falsa. Uma roda de conversa pode conduzir à parte 3 da atividade,
na qual os alunos poderão debater o assunto a partir dos registros da atividade 2. O professor pode iniciar com uma pergunta disparadora, porque embora muitos saibam que precisam checar as informações antes de compartilhar, isso não é feito. Nesse momento, o professor pode fazer um quadro com indícios que sustentam se a notícia é fato ou boato. Será uma excelente oportunidade também para ampliar a discussão sobre o comportamento dos estudantes ao compartilhar ou publicar uma notícia sem a checagem prévia da fonte ou veracidade da notícia, impulsionando a reflexão dos alunos. Algumas perguntas podem conduzir esse momento. Você compartilha uma notícia sem conferir a fonte? O que te motiva a repassar uma notícia? Você tem uma ideia de como se produz uma fake news e como ela se propaga? A atividade pode ser concluída com os alunos elaborando uma frase na qual eles digam qual foi o aprendizado da aula. As atividades 3, 4 e 5 trarão a temática Influenciadores Digitais, com o objetivo de investigar o que são e o que fazem os influenciadores digitais e qual a finalidade desse trabalho. Além disso, os alunos poderão compreender o que são algoritmos e como são utilizados nas redes sociais para selecionar informação. Por fim, poderão criar o conteúdo de modo a engajar seguidores. A atividade 3, intitulada Influenciadores Digitais, propõe que os alunos pesquisem o que faz um influenciador digital e um youtuber, de modo que conheçam e se apropriem a respeito desses profissionais. Após esse registro, deverão assistir ao vídeo Influenciadores Digitais em Debate no Mídia em Foco. Com mais subsídios, terão oportunidade de refletir sobre a produção textual que fizeram, ampliando assim o seu conhecimento. A atividade 4, Monetizando as Publicações, pode ser iniciada com o professor solicitando aos alunos uma pesquisa sobre o conceito de algoritmo, bem como suas aplicações nas redes sociais. 2 vídeos são propostos para ajudar o aluno a compreender o conceito de algoritmo e sua influência nas redes sociais com a monetização das publicações. O professor pode conduzir uma discussão a partir das seguintes perguntas: o que são algoritmos? O que são algoritmos usados nas redes sociais? Quais são as principais maneiras de monetizar as publicações nas redes sociais? Finalizada essa etapa, os alunos poderão, na próxima atividade, vivenciar como os influenciadores digitais fazem para atrair seguidores. Na atividade 5, Mão na Massa, criando conteúdo e engajando os seguidores, os alunos vão assumir o papel de influenciador digital, com o objetivo de compreender de que forma o engajamento é calculado nas redes sociais. Os alunos irão simular o funcionamento de um algoritmo, que será chamado de engajamento. Para isso, consideraremos como variáveis o número de curtidas, os comentários e compartilhamentos feitos nas postagens publicadas. A missão aqui é criar o conteúdo em forma de cartaz ou cartão e divulgá-lo entre seus seguidores com o objetivo de obter o maior engajamento possível por meio do algoritmo explicitado na atividade. Para tanto, a publicação deve ser planejada, contendo, por exemplo, qual é o tema conteúdo, o alcance, ou seja, o público-alvo, quais as regras de interação deste público-alvo e da publicação, as curtidas, compartilhamentos e comentários. Definido o público-alvo, vocês poderão criar as formas de registro de cada variável. O professor poderá sugerir algumas perguntas norteadoras para análise da publicação elaborada e do engajamento obtido. Qual foi o resultado da sua publicação? Faça uma análise do engajamento alcançado. Qual ação recebeu um maior número de engajamento? Justifique. Qual ação teve um menor engajamento? Qual é a hipótese sobre o que ocorreu? Após o desenvolvimento da atividade, o que o grupo mudaria no planejamento? Se o seu grupo não foi o que teve maior engajamento, compare com o grupo que conseguiu atingir a meta. O que os levou a obter esse engajamento?
Essas reflexões ajudarão os alunos na análise do trabalho realizado e também proporcionará oportunidades de registro do aprendizado da aula. As atividades 6 a 10 traz a temática Programação para Estudo. Na atividade 6, o professor irá propor uma dinâmica na qual um aluno simulará um robô percorrendo um caminho a partir de determinados comandos. Ao final da atividade, o professor pode abrir uma rodada de reflexão com algumas perguntas. Por exemplo, quais foram as orientações do estudante que ajudaram um robô a completar o percurso? O que você entendeu por comando? Como poderíamos fazer um mapa para sairmos da escola e irmos até determinado local? A partir do desenho do mapa da sala, como seriam os comandos para uma pessoa sair da última carteira e chegar até a porta de saída? Esses questionamentos irão colaborar com os alunos na compreensão do que são comandos dentro da temática programação. A atividade 7 traz um desafio aos alunos. Eles deverão escrever os comandos para a construção de um quadrado, seguindo medidas e ângulos corretamente. Registradas as linhas de programação, outro aluno deverá testá-las para verificar se estão corretas, se os comandos são claros e se o resultado final é o esperado. O mesmo desafio pode ser feito na construção de um triângulo equilátero. A atividade 8 traz a proposta de uma programação plugada. A hora do código, ali apresentada, é uma linguagem de programação visual que permite criar jogos, animações e histórias interativas através de blocos de programação. Os alunos deverão acessar o site sugerido e, através da resolução da trilha Star Wars, verificar como funciona a programação. O caderno do aluno traz o espaço para registro dos movimentos que devem ser executados dentro da ação do jogo. Ao experienciar esse jogo, o aluno vai aprender na prática conceitos básicos de programação. A atividade 9 traz uma proposta desplugada, uma atividade mão na massa, na qual os alunos deverão usar sua criatividade para construir um jogo de tabuleiro utilizando os comandos disponíveis no caderno do aluno. Conforme sugerido na atividade 10, os trabalhos dos alunos devem ser apresentados de acordo com o planejamento organizado pelo professor. Orientações para o desenvolvimento das atividades do Caderno de Tecnologia e Inovação para o 8º e 9º anos do ensino fundamental. Diante do contexto de ensino remoto, no período de isolamento social, percebemos no mínimo a existência de dois perfis de estudantes. Os conectados, os quais utilizam os canais de WhatsApp, sala do Google Classroom e o aplicativo do Centro de Mídias SP e outros aplicativos online para se comunicarem e desenvolverem as atividades propostas. E os desconectados, que se comunicam apenas através da retirada e entrega de atividades na própria unidade escolar e aulas televisivas do Centro de Mídias. Para tanto, compreendemos a necessidade de orientar os professores com possíveis estratégias para o desenvolvimento das atividades do componente no período do ensino remoto. Assim, professores, é necessário adaptar as atividades do Caderno de Tecnologia e Inovação conforme o contexto atual, para que possamos atingir o maior número possível de estudantes, mesmo distante de contextos e perfis tão distintos. Reforçamos, portanto, que tais apontamentos são apenas sugestões, ou seja, são passíveis de implementações e adequações conforme o seu conhecimento prévio do perfil dos alunos e o contexto da sua unidade escolar. Na atividade 1, no primeiro passo, todos os alunos conectados ou não podem registrar suas palavras-chave sobre o tema fake news. Garantimos assim o levantamento de conhecimento prévio de todos. Nos passos 2 e 3, para os estudantes conectados, é possível socializar suas respostas com outros colegas, por exemplo, no grupo de WhatsApp da turma, em painel online como Padlet, no mural do Google Classroom ou outros aplicativos da preferência do professor. Ao verificar semelhanças com as respostas dos colegas, poderão registrar suas conclusões no quadro do passo 2. Posteriormente, deverão assistir o vídeo do passo 3 e registrar em seu caderno qual foi o aprendizado da aula.
Um texto impresso, como sugerido no caderno do professor, pode ser disponibilizado para a escola imprimir e entregar aos alunos desconectados. Com a leitura e interpretação desse material, eles poderão registrar pequenas expressões na tabela do passo 2, buscando relacionar com as palavras escritas no passo 1. Posteriormente, eles poderão fazer uma pequena síntese por escrito sobre o aprendizado da aula e socializar no retorno presencial. A atividade 2 pode ser realizada integralmente de forma individual por todos os alunos. Quem conseguir, pode compartilhar suas respostas e comparar com a de outros colegas. Se não, poderão socializar após o retorno das aulas presenciais. A atividade 3, Influenciadores Digitais, pode ser realizada pelos alunos conectados, mesmo que de forma individual. Para os desconectados, em substituição ao vídeo, pode ser encaminhado um texto impresso. Sugerimos aqui trechos do artigo Influenciadores Digitais, o Eu como Mercadoria, disponível no livro online gratuito Tendências de Comunicação Digital, escrito por especialistas do Grupo de Pesquisa em Comunicação Digital da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. No recorte, pode conter a introdução, das páginas 40 e 41, os tópicos Exemplos e Projetos, página 50, e Parcerias com Influenciadores, páginas 52 a 55, podendo ser incluídas ainda as considerações finais das páginas 55 e 56. O texto está disponível no link abaixo. A atividade 4, Monetizando as Publicações, é continuidade da atividade anterior. Os conectados podem realizar seus estudos individualmente, seguindo a orientação da atividade. Para os desconectados, sugerimos, se possível, que envie um texto sobre a temática e solicite que procurem responder em seus cadernos as questões da atividade. O texto A Influência dos Algoritmos em Nossas Vidas, do professor especialista Jorge Luiz Gregório, docente da FATEC Jales, auxiliará os alunos desconectados em seus estudos sobre o tema. O texto está disponível no link abaixo. Para a atividade 5, Mão na Massa, criando conteúdo e engajando os seguidores, sugerimos que peça aos estudantes conectados e desconectados a produção da atividade desplugada sugerida pelo caderno do aluno. Criar um conteúdo em forma de cartaz ou cartão e divulgá-lo entre seus seguidores, com o objetivo de obter o maior engajamento possível por meio do algoritmo. Aos que não conseguirem compartilhar, poderão fazer no retorno das aulas presenciais. Para os conectados, a produção e divulgação poderá ocorrer no formato online, por exemplo em redes sociais, com a hashtag #InovaEducação. A contabilização do engajamento será definida conforme o algoritmo disponível no caderno do aluno. Para os desconectados, a interação e a contabilização poderão ocorrer após o retorno das aulas presenciais. Para a atividade 6, Entendendo a Programação, sugerimos o desenvolvimento integral dessa atividade desplugada em casa por todos os alunos. Para a dinâmica do robô, com a ajuda de um familiar, o estudante poderá desenhar um trajeto no chão constituído de linhas retas e giros de 90 graus. O aluno será o robô e seu familiar o instrutor, o qual dará comandos individuais de maneira clara de acordo com os comandos, como por exemplo, ande para frente 2 passos, gire o corpo 90 graus para a direita e ande 5 passos. A atividade terminará quando o robô atingir o ponto de chegada. O estudante poderá fazer registros sobre a atividade realizada, pautando-se nas perguntas disponíveis no caderno do aluno. A atividade 7, Programando o Computador, é possível ser realizada por todos os alunos, conectados ou não, bastando a leitura atenta do trecho e das orientações para a escrita das linhas de comando das figuras, a programação. A vivência coletiva da execução da rotina de programação pode ser realizada oportunamente após o retorno das aulas presenciais. Para finalizar, os alunos poderão registrar no caderno qual foi o aprendizado da aula. A atividade 8, Programação Plugada, é continuidade da anterior em uma versão plugada. Portanto, para os estudantes conectados, sugerimos que desenvolva de forma individual e integral toda a atividade, conforme as orientações do caderno do estudante. Porém,
Devido ao contexto dos estudantes desconectados, sugerimos o desenvolvimento dessa atividade presencialmente após o retorno às aulas. Na atividade 9, Programe, os alunos deverão planejar um jogo de tabuleiro de forma desplugada, seguindo as orientações do caderno do aluno. Assim, sugerimos que os estudantes conectados e desconectados realizem essa atividade de forma individual e integral durante o período de atividades não presenciais. A atividade 10, Circuito de Jogos, pode ser desenvolvida parcialmente devido ao contexto de distanciamento social, o qual impossibilita a vivência presencial e coletiva dos jogos construídos. Assim, sugerimos somente para os estudantes conectados a apresentação de seu jogo de forma individual por meio da gravação de um pequeno vídeo, de no máximo 30 segundos, que explique a dinâmica e as regras de cada jogo. Tal ação pode ser postada no ambiente virtual da turma, bem como divulgada em outros meios de comunicação, tais como as redes sociais, usando a hashtag #InovaEducação. No retorno às aulas presenciais, uma vivência coletiva pode ser proposta pelo professor, oportunizando que todos os alunos participem.